A paz do Senhor, queridas irmãs. Aqui é a irmã Rai. Mais uma vez estamos aqui para trazermos uma pequena meditação da palavra de Deus. E hoje o nosso tema é sobre o perdão e está baseado no capítulo 26 de Gênesis, no versículo 15, que diz: E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Nós vemos aqui nesse capítulo, né, a nossa meditação de hoje está baseada nesse versículo, mas todo o capítulo nos mostra o porquê disso ter acontecido, né? Então, Isaac, ele prospera na terra que o Senhor lhe deu, e essa prosperidade causou nos filisteus uma inveja, uma grande inveja, porque eles viram que Isaac prosperava. Ele plantava, né? E a Bíblia diz que naquele mesmo ano ele recolheu 100 por 1. Ou seja, Deus fez com que ele prosperasse muito, então ele ficou muito rico, né? Possuía muitas ovelhas, muitos bois, né? E grande número de servos. Isso eu estou vendo aqui no versículo 14, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então, nós sabemos que a inveja, ela causa coisas terríveis. Por quê? Porque ela é obra da carne, né? E a nossa carne, ela não gera coisas que sejam boas, né? Que não produz bons frutos. Pelo contrário, o fruto do Espírito é que produz, né, as boas coisas. Nós vemos em Gálatas, no capítulo 5 de Gálatas, que as obras da carne são terríveis, e inclusive uma delas é a inveja, né? Mas no versículo 26 do capítulo 5 de Gálatas, está escrito assim: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, nós vemos aqui uma recomendação do Senhor, né, para que não tenhamos inveja de ninguém, porque a inveja é um fogo que consome, é algo terrível, né? Em Provérbios diz que é a podridão nos ossos. Imagine a inveja causar a podridão nos ossos. Isso é terrível. Precisamos realmente nos abster de todos esses tipos de sentimentos. Mas aí a história continua, né, dizendo que aí o povo se enfureceu, né? Os filisteus ficaram muito enfurecidos por causa da prosperidade de Isaac. Então, Abimeleque, né, ordena que Isaac saia da sua terra, porque ele já se tornou muito poderoso. Então, manda que ele saia. Isaac sai, né, sem contender. Isso é muito bom a gente observar. A Bíblia diz que ele sai com todo o seu povo, com todos os seus servos, né, e vão para o vale. E lá no vale, eles começam a desentulhar, né, os servos de Isaac começam a desentulhar os poços que foram cavados por Abraão, mas que foram entulhados. E aí a Bíblia diz que quando eles começam a cavar aqueles poços novamente, eles encontram água pura, né? Água muito boa. E aí os filisteus chegam e começam a contender com ele que aqueles poços pertencem a eles, filisteus. Enfim, outra vez Isaac sai dali, vai procurar, vai cavar outro poço, e novamente os filisteus vão lá e dizem que aquele poço pertence a eles, até
porque eles vão e cavam outro poço, e nesse outro poço, aí os filisteus já não contendem mais com eles. E Isaac entende que é ali que está a bênção de Deus sobre a vida deles. E depois disso, né, aí Abimeleque vai ao encontro de Isaac e chega para Isaac e diz que percebeu que Isaac é um homem abençoado por Deus. Ou seja, que a bênção está sobre a vida dele. Porque aonde ele cavava, né, ele achava água. Era um homem que prosperava onde ele estivesse. Por quê? Porque a bênção do Senhor estava com ele. Muitas vezes nós temos uma ilusão de achar que nós só seremos abençoados se estivermos no lugar A ou B. Mas precisamos entender que quando a bênção do Senhor está conosco, nós vamos prosperar aonde nós estivermos, porque a bênção do Senhor está conosco, está em nós e não no lugar onde nós estamos. Não é verdade? Se o lugar que nós estivermos for o lugar que Deus reservou para nós, que Deus mandou, né? Porque aqui o Senhor mandou que Isaac saísse da sua terra e fosse para essa terra. Então, a bênção do Senhor estava sobre ele. E aí nós aprendemos aqui com esse desfecho dessa história, né? Porque quando Abimeleque se encontra com Isaac, Isaac fica meio assim, temeroso, e pergunta por que ele foi ao encontro de Isaac, né? Ele pergunta: por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? E aí ele responde: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dizemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, né? Então ali eles refazem uma aliança e perdoam, né? Se perdoam, porque para haver uma aliança precisa haver concordância das duas partes, para que vivam em paz. E aí nós vemos aqui esse desfecho lindo, né? Entre essas duas famílias, né? Entre esses dois povos. E aí o perdão do Senhor é que nos faz habitar em segurança, né? Com o nosso inimigo, ou seja, aquele que era o nosso inimigo. Nós vemos na oração do Pai Nosso, né? O próprio Jesus nos ensinou a perdoar a quem nos ofendeu, a quem tem nos ofendido, né? E aí o Senhor disse: porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então precisamos ter muito cuidado com essa questão do perdão, porque muitas vezes não é fácil não. Não vou aqui ser hipócrita e dizer, né, que é fácil, não é. Perdão é algo que precisa primeiro da nossa decisão. O perdão não é um sentimento. O perdão, como o amor, né, é uma atitude que nós devemos ter para que aconteça, para que seja gerado dentro de nós. Então, quando nós perdoamos, nós decidimos perdoar, né? Caímos em si e pedimos a Deus para que gere o perdão em nossos corações, naquilo que é muito difícil algumas vezes. Então, o Senhor, que é a fonte de todas as benesses, Ele irá gerar em nós o perdão para que possamos também, assim, ofertar a quem nos feriu. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos capacite a cada dia, né, a perdoarmos a quem nos tem ofendido. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste dia, Senhor amado, eu quero te pedir, Senhor, que nos capacite, que o Senhor gere em nossos corações, meu Deus, a cada dia, Pai, o perdão para que possamos ofertar, Senhor, a todos aqueles que têm nos ofendido, a todos aqueles que têm se levantado contra nós, Senhor amado, que possamos ofertar, meu Deus, do Teu amor através do perdão, para que os nossos corações sejam limpos, Pai querido e santo, para que os nossos corações sejam puros como é da Tua vontade, Senhor.
Ah, Senhor Deus querido, chega, meu Senhor, na vida de todos aqueles, Pai, que por muitas vezes, de forma, Senhor, errada, que não entendem, Senhor, o nosso caminhar, o nosso comportamento diante do Senhor. Muitas vezes as pessoas não entendem e se levantam contra nós, Senhor, com palavras duras, com palavras que machucam. E muitas vezes, Senhor, o nosso coração se enche de amargura. Mas que neste dia, Senhor, meu Deus, nós possamos ser libertas, Pai, pelo Teu amor, que com a Tua mão forte e poderosa, Senhor, o Senhor venha derramar em nossos corações o perdão necessário, Senhor, meu Deus. Que possamos ser livres, meu Deus, de todo sentimento ruim que porventura, Senhor, desça ao nosso coração. Que não fique, meu Deus, que não encontre lugar, mas que sejamos limpos de coração diante de Ti, meu Senhor amado. Para a glória do Teu nome, meu Deus, ajuda-nos, Senhor amado, a cada dia, meu Deus, continuarmos na Tua presença, Senhor amado, como filhos, que o Senhor cuida, que o Senhor zela, para a glória do Teu santo nome. Amém.